Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é mais um maquiando cliente, que eu vi que vocês gostaram bastante do anterior, então eu resolvi trazer mais um. E a proposta de hoje é esse semi-cut com recorte branquinho e o esfumado mais acinzentado. Eu espero que vocês gostem e vamos lá assistir. Para começar, eu vou fazer a higienização da pele dela com esse leite de limpeza da Nivea. Em seguida, eu vou hidratar com esse hidratante da Make More, que além de hidratar a pele, ele tem um benefício de ajudar a disfarçar um pouco os poros. Então eu gosto bastante dele por causa desse efeito. E para me ajudar a disfarçar mais ainda os poros, eu passo o Blue da L'Oreal, que ele dá uma segurada na oleosidade e também disfarça as linhas de expressões embaixo do olho. A base que eu vou usar é a da Bruna Tavares, misturada com o diluidor da Ana Paula Massal. Eu venho aplicando no rosto dela com um pincel língua de gato. E em seguida eu venho dando acabamento com a esponjinha da Mari Saad. Eu gosto bastante dela porque ela é macia e me ajuda a dar um acabamento bem bonito na pele. Eu vou tirando todo o excesso do produto e finalizando o acabamento com ela. Para fazer os pontos de iluminação, eu vou usar esse corretivo da Bruna Tavares na cor M10. Passo na testa, nariz, queixo e embaixo dos olhos. Venho com a mesma esponjinha em movimentos de batidinhas e esfumando esse produto até ficar uma transição bonita do corretivo para a base. Agora nós vamos para uma das partes mais importantes, que é a hora de selar a pele. Eu estou usando esse pó da Fada na cor translúcido rosado com brilho e vou passar bastante pó por toda a pele dela sem deixar nenhuma parte exposta. É nessa hora que eu vou garantir que a pele dela vai durar horas e horas, que não vai transferir com tanta facilidade e vai me ajudar a criar uma barreira de proteção para quando ela suar, o suor não carregue a base junto e a maquiagem dela comece a derreter. Com essa paleta da Ruby Rose e os dois tons mais amarelados, eu vou tirando todo o excesso do pó solto que eu apliquei e devolvendo a cor dela. E agora vamos para o contorno. Eu vou usar essa paleta Copacabana, da Boca Rosa Bianca Andrade. E com movimentos de batidinhas, a mão bem leve, eu começo esfumando bem acima da orelha em direção da boca, porque nesse formato eu consigo alongar o rosto dela e afinar. Lembrando que sempre vai com movimentos de batidinhas e a mão bem leve para não marcar, sem esquecer do maxilar, do queixo e da testa. O nariz eu começo debaixo da sobrancelha e vou em direção da ponta, fazendo um formato de V. E para dar acabamento em todo esse contorno, eu vou com esse pó na cor 10 da Bruna Tavares, tirando toda a marcação que tenha ficado. O blush também é da Bruna, na cor Magnólia. Eu vou aplicando bem em cima das maçãs do rosto dela, em direção do contorno, fazendo com que eles fiquem bem unidos. Para finalizar, eu uso o Fix Beauty da Ana Paula Massal para dar acabamento. E eu gosto de aplicar o iluminador só depois de ter passado a bruma, porque ele me ajuda a deixar o iluminador mais potente. E eu vou aplicando bem acima do blush e do contorno, no queixo, na testa e na ponta do nariz. Antes de começar o olho, eu gosto de selar toda a região onde eu não quero que a sombra pigmente tanto. Com esses dois tons de marrom misturado, eu começo o esfumado sempre do canto externo do olho, dando batidinhas e depois esfumando levemente a borda, com um pincel menor de precisão. Agora com um pincel mediano, um pouquinho mais fofo, eu venho trazendo para o início do meu olho, juntando com o contorno do nariz e esfumando as bordas. E com esse mesmo pincel, eu levo a sombra um pouquinho para fora do olho dela, para dar um alongado no olhar. E vou aplicando essa sombra, fazendo todo o acabamento necessário antes de vir para outra cor. Eu vou misturar essas duas cores para dar uma profundidade maior nessa parte externa do olho. E venho levando um pouquinho para dentro, já marcando o côncavo dela para me ajudar na hora de fazer o recorte. Com aquele pincel mediano, novamente, eu volto para unir todas as cores. Com o pincel de precisão e a mesma sombra que eu estava usando no canto externo, eu trago essa sombra marcando o côncavo dela aqui no início, para quando eu vier com o recorte, eu consiga ver onde é que está o côncavo dela e isso já me guia a fazer o formato certinho do côncavo dela. Observem que eu sempre estou voltando com o pincel mediano para unir todas as cores. Com essa sombrinha mais clara, eu vou fazer todo o acabamento do final do esfumado, levando um pouquinho para fora, porque é bem da cor da pele dela e vai me ajudar o esfumado ficar com um acabamento bem bonito. Com a sombra cintilante num tom mais perolado, eu vou passar aí no alto da sobrancelha dela, para me ajudar na hora que eu for colar o pigmento.
Como eu já fiz a marcação inicial do côncavo dela com a sombra, eu já sei mais ou menos de onde eu vou começar o recorte. Venho descendo em direção do início do olho dela e eu faço uma abertura para fora, como se fosse em direção do nariz. Não se preocupem do traço ficar perfeito de primeira, eu sempre venho fazendo o primeiro formatinho e depois eu venho alinhando, volto com a mão mais precisa e tentando deixar o traço mais reto. Eu gosto de fazer esse início do cut mais em formato de rampa, não seguindo aquele formato tão arredondado como o cut tradicional. Agora eu vou fazer o arredondado de cima, eu estico bem a pálpebra para o pincel não enganchar e não borrar. E já vou pintando dentro para me ver como é que esse cut está se formando. E para fazer a transição para a sombra eu dou batidinhas com o meu próprio dedo. Para finalizar o acabamento do cut eu venho com esse pincel menor. Por ele ser menor, ele me dá uma precisão maior do traço e eu consigo deixar mais reto. E eu faço isso várias e várias vezes até ficar do jeitinho que eu quero. Faço o acabamento também do final, fazendo a transição do final do cut para a sombra. Agora a gente tem que selar toda essa parte em creme que a gente fez. Eu pego uma sombrinha branca e vou dando batidinhas, estico a pálpebra para não sair de dentro do meu recorte. E depois eu faço a transição da sombra branca para a sombrinha marrom, com aquele pincel mediano em movimento de vai e vem. Para aplicar o pigmento eu uso a cola da NYX e aplico com o dedo mesmo, dando batidinha para que ela fique sequinha e não acumule na hora que eu aplicar o pigmento. O pigmento que eu estou usando é da Nath Capello na numeração 55. Aplico com um pincelzinho mais fofinho de esfumar para que não fique marcado. Também passo a cola no alto da sobrancelha, lá onde a gente passou aquela sombrinha cintilante. E com o mesmo pincel eu boto um pouquinho do pigmento lá para dar uma iluminada. Faço a parte de baixo com a mesma cor que a gente fez em cima, com um pincelzinho lápis. E também aplico um pouquinho do Perfect Cut no início e selo com a sombra. Também vou passar o Perfect Cut dentro da linha d'água dela, como se fosse um lápis branco. Aplico máscara de cílios embaixo. E colo os cílios postiços. E peço para ela ficar com o olhinho fechado enquanto faço a sobrancelha dela. Eu sempre gosto de começar delimitando a parte de baixo do início da sobrancelha. Em seguida coloco o pincel em pezinho e vou desenhando os fiozinhos para cima, como se fosse realmente o pelo dela natural. Faço o arqueado até a ponta e venho levando novamente os pelinhos para cima, para ficar um aspecto mais natural. Alinho os pelos com a escovinha do próprio pincel, para me ver como é que tá ficando. E ajeito o arqueadozinho da sobrancelha até o final. Para unir o cílio natural dela com o cílio postiço, eu gosto de passar delineador em gel, porque ele gruda e não solta. Vamos aplicar o batom, esses dois que eu tô usando da de Fada, na cor Raíssa e Dani, eu misturei as duas cores. E venho aplicando com o pincel, fazendo todo o formato da boca dela. Para fechar com chave de ouro, eu vou aplicar um gloss também da de Fada, incolor por cima do batom, para ficar aquele efeito molhado bem lindo. E esse foi o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido e que consigam reproduzir em casa, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal e de curtir e comentar o vídeo, tá bom? Um beijo!